Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Esse vídeo aqui é um corte, um recorte de uma das lives que eu faço todas as noites e você sabe muito bem aqui no canal. Mas aqui nesse vídeo você vai ver só o relato, enxuto, cortado e editado para você aproveitar só o melhor da história, tá bom? Aproveita e divulga esse vídeo para os seus amigos. Se você já assistiu, reassiste, curte novamente, comenta. Quem sabe você vê um detalhe que você ainda não tinha visto. Aí você me conta e fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Deixa eu mostrar a Alminha para vocês aqui, ó. O símbolo do canal de Sete Além, a Alminha. Ela está comigo hoje. Essa live só é possível graças aos membros e apoiadores que me ajudam pelo Apoia-se e pela área de membros do YouTube. A você que é apoiador e me ajuda a espalhar a palavra Sete Além pelo mundo, muito obrigado. Vocês estão ajudando esse canal aqui, estão ajudando também o Detetive Astral, que é um canal muito bom que está todo mundo gostando de seguir. Meu muito obrigado mesmo. Torne-se você também um apoiador. Entra lá no apoia.c/7 além e você começa a ser um caçador de alma e usufruir das nossas recompensas. Tem um relato? Me manda no luciano@setealém.com.br. Dá uma olhada com cuidado na descrição desse vídeo, que tem todos os links que você precisa. Tem meu telefone, meu Telegram, grupos de WhatsApp de pesquisa de universos paralelos e sobrenatural. Então vale muito a pena. Também quero agradecer aos administradores, a Ângela, que está aqui com a gente hoje, Ana Rassi, Luiz Esperança, Paula Lopes, Celi e Thiago Gomes. Esse relato, como todos os outros contados no canal Sete Além, são proibidos de serem copiados por quaisquer outras mídias ou canais, tá bom? Se você encontrar, me avisa que eu vou atrás falar com a pessoa. Começando o relato agora, deixa eu dar só um golinho aqui. Meu nome é Diego, eu sou um viajante de alma inquieta e mochila nas costas. Com meus 32 anos, eu era um espírito livre, desempregado, mas plenamente realizado na minha jornada pelo país. O que eu buscava nas minhas viagens não era apenas paisagens bonitas ou monumentos famosos, mas sim as histórias e as experiências que permeavam cada cidadezinha escondida nos recantos do Brasil. Eu nasci no dia 25 de julho, o dia de São Cristóvão, protetor dos viajantes. E é isso que eu sou, um viajante. Eu tenho uma crença na minha devoção muito sincera a São Cristóvão. Eu sempre carrego um pequeno relicário com uma imagem pendurada no pescoço, como um amuleto sagrado que me protege durante as minhas jornadas. Eu acreditava que São Cristóvão me guiava e me abençoava. Na verdade, eu acredito, e ele torna as minhas aventuras mais seguras e mais significativas. Cada cidade que eu visitava, eu mergulhava de cabeça na história e na cultura do local, absorvendo cada detalhe. Era como se eu absorvesse realmente a essência do local, capturando as peculiaridades que tornavam aquele lugar único. As ruas de São Paulo, os vilarejos pacatos do interior do Ceará, tudo faz parte integrante da minha vida, porque eu fiz parte dessas comunidades, sempre aberto para novas amizades e descobertas. É uma vida cheia de emoção e cheia de aventura. Eu conhecia tantas cidades pequenas de vários estados da federação que parecia ter um mapa detalhado do Brasil gravado na minha cabeça. Às vezes eu me aventurava por estradas secundárias, chegando a povoados isolados, onde o tempo parece ter parado. Era como se eu encontrasse uma conexão com o passado obscuro desses lugares, despertando histórias adormecidas e assombradas. Um dia me deparei com uma cidadezinha, e aqui começa o terror. Um dia eu me deparei com uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, cujo nome eu vou manter em segredo. É um lugar tão pequeno e pitoresco e enigmático que parece ter sido retirado diretamente de uma das páginas dos livros de terror.
Ao entrar nas fronteiras dessa cidade, eu fui imediatamente envolvido por uma atmosfera de mistério. Ruas de paralelepípedo ou terra, casinhas antigas com varandas adornadas por trepadeiras e uma névoa que parecia flutuar eternamente no ar, mesmo de dia. Era como se o próprio tempo tivesse parado naquele lugar, aprisionando seus segredos e mantendo escondido no mundo exterior. A população local, composta por poucas pessoas, tinha um ar misterioso e muito desconfiado. Olhares curiosos e sussurros revelavam que eu era um forasteiro ali, né? Alguém que entrava em um mundo desconhecido e perigoso. Mas na minha busca por aventuras, eu estava disposto a enfrentar qualquer obstáculo. Eu cheguei na cidade logo cedinho. Afinal, eu sou um mochileiro. Circulei por todos os cantos, eu vi senhoras saindo do quintal para colocar as gaiolas dos pássaros para fora, gente varrendo o quintal, indo na padaria, muita gente andando de bicicleta. Coincidentemente, a cidade também tem uma devoção por São Cristóvão. Olha só que coincidência. Dá para ver tanto na igreja principal quanto nas casas e nos adesivos dos carros. Uma energia sobrenatural parecia percorrer cada rua estreita daquela cidade, alimentando a fé e os medos ocultos daquela população. É um povo bonito, de idade variada. Os comércios variam de lojas de celulares, consultórios odontológicos, óticas, pequenas vendas, mercadinhos, mercearias, açougues, hortifrutis e coisas assim que tem em toda a cidade. A cidade tem uma praça central com um canteiro florido, árvores e um coretinho modesto. Sabe um coreto? Provavelmente a música ecoa lá durante as festas. Inclusive, em alguns postes e cruzamentos, havia faixas indicando 2 dias depois, 2 dias mais para frente, haveria um arraiá de São Cristóvão. Eu confesso que eu estranhei, nunca vi isso. Inclusive, estávamos longe da festa junina e também longe do dia de São Cristóvão. Porém, haveria lá um festival de São Cristóvão. Na praça, há bancos de madeira, daqueles clássicos e convidativos. Me sentei em um desses e fiquei apreciando o início do dia e o início do movimento na cidade. Uma fontezinha de água modesta jorra em cascata, criando um murmúrio constante que preenche o ar e traz uma sensação boa, sabe? Apesar da aparência tranquila e aconchegante dessa cidade, eu senti que tinha algo estranho na atmosfera. A população, embora extremamente desconfiada, mantinha um semblante tranquilo, porém meio opaco. Sorrisos eram raros e as conversas eram breves e carregadas de melancolia. Era como se a cidade guardasse uma tristeza por algum mal que pairava nas redondezas, nos morros, nas serras, em torno da cidade. Que mal será esse, hein, pessoal? A sensação de tristeza no ar era palpável. As ruas que deveriam estar preenchidas com risadas e conversas animadas se mantinham em um silêncio pesado. As casas coloridas, típicas das cidades do interior, pareciam guardiãs das histórias não contadas. Cada janela fechada revelava segredos ocultos e desejos não realizados. O meu coração viajante, eu não podia deixar de questionar sobre o que podia estar acontecendo atrás dessa aparente melancolia da cidade que dominava tudo. Havia um abismo entre a beleza serena da paisagem e o pesar que parecia residir na alma dos habitantes. Eu tentei conversar com os moradores, buscar conhecer suas histórias, mas as respostas sempre foram evasivas e curtas. Eles pareciam manter uma desconfiança em relação aos visitantes como eu. Diferente do povo mineiro em geral, que é sempre carinhoso, receptivo, caloroso, as pessoas dessa cidade pareciam curtas, secas e às vezes até grossas. Lembrando que tudo isso está sendo escrito pelo Diego, tá, gente? Não sou eu. A cidade, apesar de pequena, é surpreendentemente limpa e muito organizada, como um reflexo do orgulho que os moradores mantêm
por seu lar. As ruas são impecáveis e as casas são muito bem cuidadas. No entanto, por trás dessa fachada havia uma névoa de tristeza pairando no ar, como se a cidade estivesse envolta de um véu de desânimo. Eu fiquei muito animado em saber que ia ter uma festa dali a 2 dias. Eu pude notar que algumas pessoas da cidade eram interessantes, sabe? Bonitas, charmosas, pessoas que eu gostaria de conhecer melhor. Eu rodei a cidade em busca de um hotel, pensão, hostel, qualquer coisa para eu dormir. Mas assim, apenas olhando, eu não encontrei nada. Então eu parei em um pequeno bar. Tomei café, pois eu estava com fome, e perguntei ao dono do bar sobre a melhor opção para eu me hospedar. O cara foi muito objetivo. Ele falou assim: aqui é muito pequeno, não temos estrutura para receber gente de fora. O senhor tem que procurar nas cidades no entorno, do outro lado do morro. Aqui você não vai achar nada. Além disso, aqui tudo é parado, uma chatice só. Não tem muita coisa interessante para se ver aqui, moço. Eu estranhei aquela resposta pouco convidativa. Usando a minha precária internet do celular, eu encontrei algumas poucas informações sobre aquela cidade que eu estava, de Minas Gerais. Eu li alguns comentários interessantes de visitantes no Google que eu vou falar para vocês aqui. Por favor, não espalhe. Cidadezinha de merda, só tem duas qualidades: jornal de fora e a rua de saída. Vou dar 2 estrelas. Outro comentário dizia assim: fui maltratada por todos. Impressionante, achei que eu estivesse em Curitiba. 1 estrela. Outro comentário dizia assim: nem chega a ser uma cidade, é uma vila onde você parece que querem te expulsar de lá. 3 estrelas. Bom, lendo esses comentários no Google, eu percebi que era um padrão da cidade tratar mal as pessoas de fora. Aquele povo gostava de ser mal educado com todo mundo. E eu conversei com todos, tentando, né, pegar uma amizade ali mais ou menos de uma maneira velada, mas eu vi que todos insistiam para que eu fosse embora da cidade. Estranho, não? Em cada encontro nas ruas estreitas e nos pequenos estabelecimentos, todos faziam sutis sugestões de que a minha partida seria a melhor opção. Diziam assim: aqui não tem muita coisa para você ver, não. Diziam com um sorriso triste. Diziam assim: olha, talvez você devesse buscar outros lugares mais interessantes para ficar. Eles murmuravam para mim isso, tentando me expulsar da cidade. Na hora do almoço, eu fui a um pequeno restaurante onde eu fui recebido com cordialidade, mas foi aquela cordialidade forçada, sabe? Os proprietários me serviram refeições até que saborosas, mas sempre acompanhadas de um olhar ansioso e palavras que ecoavam a mesma sugestão dissimulada para eu ir embora. Ó, a Alminha está adorando esse relato. Vocês estão gostando? Vamos continuar. Aquelas interações me deixavam ainda mais curioso, porque a população da cidade se esforçava para afastar os visitantes. Por que eles faziam isso? Por que eles tinham aquela hospitalidade superficial? Eu não sei. O mistério envolvendo aquela cidade parecia se aprofundar a cada passo que eu dava em suas ruas vazias. Bom, lembrando, pessoal, que eu estou lendo o relato do Diego, não é o meu relato. Eu não tenho nada contra Curitiba, tá bom? Continuando. Eu estranhei demais a falta de acomodações e a insistência de todos para que eu partisse. Isso começou a me desgastar, sabe? A noite estava se aproximando e eu me via sem um lugar para descansar. Então eu me via obrigado a deixar a cidade em busca de abrigo nas proximidades. E eu não queria fazer isso. Durante todo o dia, alguns prestadores de serviço vindo de fora chegaram para montar as barracas da festa que ia ter dali 2 dias, a festa de São Cristóvão. Isso tudo
em grande velocidade. Estavam montando as barracas, preparando o som, fazendo a decoração. Eu fiquei observando aquela montagem e finalmente eu encontrei a única pessoa simpática da cidade, um tal de Pudim, o bêbado oficial da cidade. Esse cara perguntou de onde eu era. Eu respondi e ele me contou que nasceu naquela cidade mesmo, mas que ele morou a vida inteira fora. Ele falou assim: eu vivi um tempão em São Paulo e em Brasília, mas eu me aposentei cedo por invalidez por causa de um acidente de carro que eu sofri, que foi muito grave. Aí eu fui à falência de vez e acabei voltando aqui para minha cidade de origem, onde eu estou sendo bem acolhido, mas eu sei que o povo aqui é bem chato, viu, moço? Eu concordei com o Pudim que realmente o lugar era péssimo e a gente não se sentia bem-vindo nele. Ele riu e falou assim: meu amigo, eu garanto para você que ainda hoje você vai estar, ó, fora da cidade, na estrada. Não tem como ficar aqui. Eu ri da certeza que ele me deu, mas segundos depois, uma mulher muito bonita se aproximou. Ela se apresentou como uma das vereadoras da cidade. Ela veio com um dos caminhoneiros que estava montando as barracas, que havia trazido as ripas das barracas. Ela se apresentou e disse que havia conseguido uma carona para mim, para eu ir embora da cidade. Ela disse assim: olha, o caminhoneiro aqui, o senhor tal, 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 concordou em deixar você na cidade mais próxima, tá bom? Eu achei aquilo abusivo. A mulher nem me conhecia, ela era linda e já estava arrumando carona para eu ir embora, sem ao menos eu ter pedido. Que estranho, né? Eu ainda disse para ela: mas eu queria ficar aqui para ver o festival que vai ter depois de amanhã. Ela riu e falou assim: então, sabe o que é? Infelizmente não será possível, porque aqui não tem hotel, não tem pousada, não tem pensão e a gente preza muito pela segurança. O povo aqui, na maioria, é velho e tem medo de estranho, então, por favor, entenda. Eu concordei e acabei indo embora com o caminhoneiro. A gente mal saiu da cidade, entrou na estrada, já estava de noite. O caminhoneiro comentou comigo assim: rapaz, esse povo aí é cagão. Eles falam que tem lobisomem, chupacabra, sei lá o que, no mato. Então eles têm medo de estranho, eles falam que o bicho fica rondando a cidade de noite. Nessa hora eu respondi: ah, mentira, né? Ninguém acredita mais em lobisomem hoje em dia. Se for assim, como eles fazem se precisar sair de madrugada para levar alguém no médico? O caminhoneiro falou assim: claro, claro que é mentira, que não existe lobisomem. É crendice aqui de Minas Gerais, do interior, mas a gente tem que respeitar, né? Eu fiquei com tanta raiva que eu pensei assim, pô, eu já encontrei povoados supersticiosos das minhas viagens. Eu já até dormi em aldeias indígenas que o povo tinha ritual super estranho. Mas aquilo já era demais. Eu estava sendo expulso de uma cidade só por causa da lenda do lobisomem? Ah, não, pedi para o caminhoneiro parar. Ele disse assim: moço, a vereadora vai brigar comigo. Ela disse para eu entregar o senhor lá na outra cidade. Eu não posso perder as encomendas que ela faz para mim todo mês, das barracas. Mesmo assim, eu insisti e ele me deixou descer. Eu desci com a minha mochila e voltei para a cidade. Voltei porque estava perto ainda. Cheguei na cidade, estranhamente, estava tudo vazio. Todo mundo estava dentro de casa, apesar do calor. Dava para ver a luz das TVs nas casas. Ainda era início da noite, sabe? Muitos estavam jantando ainda. Eu fui até a Praça Central e comecei a montar minha barraca de camping. Como eles iam me proibir? Eu já tinha acampado na Praça da Sé, em São Paulo, nas praias do Rio de Janeiro, em praticamente todo o Nordeste. Até parece que uma mini cidade que tinha medo do chupacabra ia me impedir de acampar. Foi então que um carro de polícia passou devagarinho pela praça, chamando a minha atenção. Eu me mantive imóvel, parado. O veículo parou próximo a mim. Não era um PM, tá? Era um guarda civil. Ele era um cara sério, com cara de bravo. Ele falou assim, ele se aproximou e falou:
perguntou o que eu estava fazendo lá. Eu senti um arrepio percorrendo a minha espinha. Enquanto eu buscava a resposta que satisfizesse a curiosidade do guarda, eu pensei um pouco e eu respondi: Olha, eu vou dormir nessa praça aqui até amanhã. Não tem lei que me proíba de fazer isso. Sem piscar, esse guarda falou: Aqui não é seguro o senhor dormir. As pessoas da cidade também não gostam de estranho. Tudo aqui é muito limpo e organizado. Vem, eu vou te levar na pensão do seu D. A pensão do seu D é onde você vai dormir. O seu D vai te deixar dormir lá por uma noite. Uma noite inteira de graça. Na hora eu sorri. Eu sabia, era impossível a cidade não ter nenhuma pensão. Pelo menos uma pensão deveria existir naquele buraco. E era essa pensão, a tal pensão do seu D. Fiquei feliz, entrei no carro do policial, só me toquei que eu estava em maus lençóis quando ele parou o carro e apontou: Bem-vindo à pensão do seu D. Eu estranhei e falei: Mas aí é a delegacia. Ele falou: É isso mesmo, é a pensão do seu delegado. Vem, você vai dormir na cadeia. Eu não acreditei. Comecei a gritar e a me agarrar no carro, mas o delegado saiu lá de dentro junto com outro policial. Eles me arrancaram, puxaram a minha mão. Tinha pouca força policial na cidade. Eles não me bateram, nada disso. Mas eles foram firmes e incisivos. Me colocaram dentro da única cela que existe na cidade. Eles não me ficharam e nem pegaram documentos. Só tiraram a minha mochila de mim, me colocaram lá dentro da cela e ainda pegaram meu celular e colocaram para carregar. E falaram assim: amanhã a bateria vai estar 100%. Aí você pega seu celular e vai embora da cidade em paz, tá bom? Quando for bem cedo. Bom, comecei a gritar, mas aí eu vi. Não esqueçam, o assunto é história verídica de lobisomem que ocorreu com o mochileiro Diego. Eu vou continuar depois desse gole. Comecei a gritar dentro da cela. Só que eu notei que comigo, adivinha quem estava preso? O bêbado, o Pudim. Ele estava até que meio sóbrio. E ele falou para eu parar de gritar que não ia adiantar e a dor de cabeça dele da ressaca estava muito grande. Eu aceitei aquele absurdo pensando no processo que eu lançaria contra essa cidade por causa dessa prisão. Eu perguntei para o Pudim o motivo da prisão. Por que, que ele estava preso? Porque eu sabia o porquê que eu estava preso, mas não sabia por que ele estava. E ele falou assim: Não, eu não estou preso, não. Eu não tenho casa. Por isso eu moro aqui na cela. Mas eu estou fazendo uma vaquinha para juntar dinheiro. Se você tiver uma grana, você pode contribuir. Porque eu estou erguendo uma parede ali, vou fazer uma casinha ali de mutirão. Você pode me ajudar? Eu fiquei lamentando, porque realmente aquele homem tinha se acabado no vício. Então eu perguntei para o Pudim: Pudim, me diz uma coisa, tem mesmo lobisomem aqui nos arredores? Ele riu e falou assim: Claro que não. Nasci aqui e desde quando eu voltei para essa cidade há alguns anos, eu posso te garantir: não tem um lobisomem andando nos arredores. Isso é mentira. Ele piscou. O delegado e os policiais nos deram boa noite e foram embora. Trancaram tudo. Trancaram a delegacia e deixaram a gente com água e pão de queijo. Enquanto a noite avançava, a escuridão e o silêncio pareciam se entrelaçar em uma dança perturbadora. Os minutos se arrastavam como horas e o peso da incerteza começava a pesar nos meus ombros. Pô, que segredo que essa cidade estava escondendo? Enquanto a madrugada avançava, eu peguei no sono e eu tive um pesadelo horrível, gente. Eu sonhei que o Pudim, o bêbado que estava dormindo na cela, virava lobisomem. A boca dele começava a derreter e ele ficava inteiro derretido e pegava fogo e morria, enquanto ele me devorava. Eu acordei assustado, mas eu vi que o Pudim roncava no banco dele do lado ali. Nessa hora, eu juro para vocês, eu ouvi um uivo distante lá fora, bem longe, um uivo igualzinho aqueles lobisomens de filme, sabe? Aquele au.
Não sei se foi efeito do pesadelo que eu tinha tido, mas eu dei graças a Deus por estar dentro da cela e não na rua. Eu agradeci mentalmente os policiais em pensamento pela prisão e eu adormeci novamente. Bom, eu fiquei na cela até o dia seguinte, só que eles não me libertaram tão cedo, foi perto do meio-dia. A vereadora bonitona apareceu. Ela me pediu desculpa, disse que eu não tinha sido fichado, nada disso, e me falou para ir embora da cidade. De vez, ela me levou até uma padaria para tomar café e lá ela explicou, ela falou assim: "Olha, amigo, é sério. As pessoas daqui não querem você na cidade. É mais seguro você sumir mesmo, ir embora. Poxa, o que te prende aqui? A cidade é pequena, o festival de amanhã à noite é uma porcaria. Você viu coisas do mundo todo, você já viajou pelo mundo inteiro. Você não vai gostar de um arraialzinho brega que a gente vai fazer aqui." Aquilo me convenceu, eu me dei por convencido. Eu estava cansado e eu não tinha motivo para ser teimoso, então eu concordei com ela. E ela falou assim: "Ó, você pode ficar aqui na cidade até hoje de noite, mas depois você vai embora de vez, tá bom? Eu mesma vou te deixar na estrada." Eu concordei, só que eu estava tão de saco cheio que eu falei para ela que eu não tinha interesse de ficar até a noite. Eu tinha perdido o tesão pela cidade. Ela se deu por satisfeita e no meio da tarde ela me levou para a estrada, no finalzinho, quase anoitecendo. Passamos ao lado de um antigo posto de gasolina da cidade, que já fica meio afastado da cidade, perto da estrada, um posto todo derrubado, quebrado. E ela comentou assim: "Esse posto aí faliu porque o povo da cidade não queria que estranhos ficassem parando o carro. Eu falei que seria bom para o comércio ter um posto de gasolina desse tamanho, mas eles preferiram perder dinheiro do que manter aquele posto ali. É complicado esse povo supersticioso." Eu pedi para ela me deixar na estrada próxima e me despedir. Eu não sabia ainda para qual cidade eu ia, se eu ia para a cidade anterior ou posterior da estrada. Eu estava tão desanimado e tão de saco cheio que eu estava querendo ir para outro estado o mais rápido possível. Nessa hora, o inesperado aconteceu, galera. Começou a chover muito, uma chuva repentina e forte. Para não ficar encharcado no meio da estrada, e ninguém ia me dar carona encharcado, eu voltei correndo meio quilômetro até aquele posto abandonado. Afinal, o posto ainda era longe da cidade, apesar de pertencer à cidade, e ninguém ia me ver lá, né? Eu fiquei dentro da antiga administração abandonada do posto, esperando a chuva passar. Demorou muito para a chuva passar e anoiteceu. Mais que rapidamente eu limpei o local e montei meu saco de dormir. Ninguém da cidade ia saber que eu estava lá. E cedinho eu já ia me levantar, ir para a estrada, pegar carona e vazar. Meu plano era perfeito. Meu sono naquela noite foi interrompido por um despertar abrupto. O relógio marcava exatamente meia-noite e 20 e uma sensação inquietante tomou conta de mim. Algo estava me incomodando. Eu fui até a janela quebrada do salão e eu vi, lá longe, perto da estrada, algo inesperado. Parecia uma figura humana, mas não dava para ter certeza. Eu peguei meu binóculo, afinal eu tenho essas coisas na mochila, para olhar, porque a distância era enorme. Lá longe eu vi uma figura grotesca e aterrorizante. Um ser com sua pelagem escura e olhos selvagens. Era um ser que andava em pé, mas estava encurvado. Era enorme, tinha garras e tinha presas, olhos amarelos e parecia muito forte e muito feroz. Sim, era o que a gente considera um lobisomem. Meu corpo nessa hora gelou. Eu nunca senti tanto medo na vida. Eu pensei, os desgraçados estavam certos. Meu Deus do céu, meu São Cristóvão, me protejam. Eu peguei meu celular e comecei a filmar o lobisomem. Era lindo e assustador ao mesmo tempo. E sim, é verdade, ele existe, eu juro.
são reais. O mundo inteiro precisava saber daquilo. Então, eu não sei como e nem porquê, mesmo estando muito longe, a criatura, o lobisomem, olhou para mim. Eu me assustei e imediatamente aquele lobisomem veio correndo na minha direção. Como podia? Ele estava muito longe. Como ele soube que eu estava lá? Será que foi o olfato? Será que foi o barulho? Foi aumentando de tamanho à medida que ele foi chegando e foi ficando feroz. Quando ele estava se aproximando, eu vi, ele era horrível e sanguinário. Eu larguei tudo de qualquer jeito e eu corri. Corri morrendo de medo. Mas, em segundos, ele estourou a porta de onde eu estava e veio na minha direção. Mas eu já estava subindo em cima dos escombros do lugar para chegar no telhado, porque eu ia ser comido vivo. Eu pulei para o teto, rezando alto, já tinha parado a chuva. O som do lobisomem rosnando perto de mim era assustador. Ele saltou pelo buraco que eu tinha acabado de sair e chegou muito perto de mim. Eu comecei a andar para trás e ele foi se aproximando devagar, pronto para dar o bote. A gente estava muito próximo e eu senti o cheiro do hálito de sangue dele. Então, o telhado não aguentou nosso peso e quebrou. Nós dois caímos. Foi um desabamento ali do teto. O teto era baixo, mas eu fiquei todo rasgado e machucado. Mas eu não tive nenhum ferimento grave. Eu me levantei rapidinho e eu vi que a criatura tinha caído nos vergalhões e estava com a coxa e os braços, uma coxa e um braço atravessados no vergalhão. Muito estranho. Parecia que a criatura estava morta. Mas assim que eu fui saindo, ela rosnou com ódio para mim e eu vi que ela estava sedenta de sangue. Por sorte, ela estava presa nos vergalhões e demoraria um pouco para se soltar. Então, sabe o que eu fiz? Corri que nem um louco, nem olhei para trás. Fui pro mato sem olhar. Só que eu escorreguei porque o chão estava lamacento e estava tudo encharcado. E aí eu rolei o barranco e bati numa árvore. Eu não desmaiei, nada disso, mas eu fiquei caído, sem forças, considerando que seria melhor permanecer quieto ali, já não tinha mais o que eu fazer. Todo som que eu ouvi, eu pensava que era o bicho chegando. Eu passei a madrugada de terror, eu me sujei inteiro. Fiz o número 1 e o número 2, gente. Passei uma madrugada infernal, até que eu fiquei parado na mesma posição tanto tempo que eu adormeci. Eu acordei com o sol me esquentando. Estava todo quebrado e rasgado, todo machucado da queda. Eu me levantei sujo e voltei bem devagar para o posto. Cheguei lá e não encontrei lobisomem nenhum, nem pessoa. Apenas tudo quebrado e as minhas coisas estavam no estado péssimo, tudo destruído. Deu para salvar o meu celular, graças a Deus, intacto, onde eu filmei o lobisomem, e alguns documentos, mas o resto estava tudo destruído. A dor da perda material era insignificante comparada ao terror que eu tinha vivenciado. No entanto, eu sabia que eu precisava voltar para a cidade para avisar os habitantes que tinha um lobisomem rondando ali mesmo. Eu tinha que avisar. Eu não tinha outra opção, galera. Só eles poderiam me ajudar também a ir embora, porque eu estava em um estado péssimo. E sim, a fera era real. Com os passos hesitantes e uma determinação renovada, eu segui de volta para a cidade. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu caminhei pela rua central da cidade sobre os olhares de todo mundo. Eu estava todo estrupiado e todo mundo estava admirado com a minha aparência. Eu consegui andar até o coreto da cidade, depois eu caí, exausto. Eu fui levado para um pequeno pronto-socorro que tem lá, um postinho, na verdade, porque lá não tem hospital, é muito pequena a cidade, eles usam o hospital da cidade vizinha. Cuidaram de mim. Eu gritava para todo mundo que tinha um perigo, que tinha lobisomem, que eu tinha visto que era real, que todos corriam perigo ali. Infelizmente, o pessoal da cidade parecia não acreditar. Para minha gratidão, eles não hesitaram em me prestar assistência, eles cuidaram de mim, da minha saúde ali, me levaram remédios ali para eu me cuidar. No meio da tarde, a vereadora bonitona que eu falei para vocês apareceu no posto. Ela disse assim:
Você parece um bumerangue. A gente pensa que te mandou para longe, mas você volta. Aí eu expliquei para ela em detalhes a minha noite, expliquei toda a história que tinha acontecido, o motivo de eu ter voltado, que eu também não queria ter voltado para aquela birosca de cidade. Mas o mais importante foi que eu falei para ela que sim, o lobisomem era real e que eu tinha filmado com meu celular, gravado, que eu precisava com urgência ir para outra cidade, chamar o exército, a Unicamp, a NASA, sei lá, chamar o Obi-Wan Kenobi, qualquer pessoa. Ela pareceu não acreditar em mim, porém ela falou assim: o povo da cidade está com pena de você. Tem mais gente querendo que você permaneça do que gente querendo que você vá embora. Você está virando assunto aqui na cidade, porque aqui nunca acontece nada. Eu saí com ela do posto e realmente eu vi as pessoas cochichando quando eu passava. Uma menininha veio até mim e falou assim, perguntou se eu tinha visto o lobisomem mesmo. Eu não respondi nada. Algumas barracas do festival já estavam funcionando, estavam vendendo crepe, suco, pipoca, coisa assim. Tava tocando uma música bem alegre nas caixas de som da igreja. Parecia uma quermesse. Eu comentei com a vereadora: tem que cancelar essa festa. Se o bicho vier para cá, já era. Pelo amor de Deus, tem criança aqui. Ela falou assim: olha, a gente sempre faz essa festa. Não tem perigo. Você e eu somos jovens, a gente não pode ser antissocial com os mais como são os mais velhos. Nós temos que viver no mundo real, na normalidade, pelo amor de Deus. Lobisomem? Não. Eu tava tão desesperado que eu falei para ela: por favor, me leva para outra cidade, chama um táxi, sei lá, eu pago, eu te dou o que você quiser, mas me tira daqui. Eu tava com medo. A minha internet não estava funcionando direito. Lá, a internet de ninguém funcionava, é bem precário mesmo. Eu pedi um Wi-Fi para poder chamar os meus parentes. Eu nunca tinha sentido esse medo real na vida. A vereadora falou assim para mim: olha, vai até a minha casa, vamos lá comigo, você vai tomar um banho, vai se trocar e a gente vai te levar para outra cidade. Eu agradeci, consegui uma camiseta e uma bermuda, me deram lá. Tomei banho na casa dela, relaxei, fiquei mais tranquilo. Depois disso, a música do festival estava tão alta que ecoava na cidade toda. Eu fui para a sala da casa da vereadora e fiquei lá esperando alguém aparecer. Ela não estava. Minutos depois, a porta dela se abriu e entrou quem? O delegado. O delegado falou assim: vamos, eu vim te levar. Eu fiquei aliviado. Pelo menos um homem armado estava me levando para outra cidade. Na rua, eu vi que praticamente todo mundo da cidade, gente, estava no festival. Muita luz e muita música, e o cheiro de comida era maravilhoso. O delegado foi indo em direção ao festival e eu acompanhei ele perguntando: seu carro tá lá? Ele não me respondeu. Cheguei até o festival, praticamente todo mundo da cidade estava me olhando. Todo mundo, crianças, mulheres, homens e idosos. Todo. É péssimo você ser um estranho numa cidade. Eu tive que gritar porque o som estava muito alto e eu gritava pro delegado: seu carro tá onde? Onde o seu tá? Ele perguntou: o quê? Eu falei: seu carro, cadê o seu carro para me levar embora? Ele riu e me apontou para ir para frente, perto da igreja. Eu fui. Até que do nada eu vi quem? O Pudim, o bêbado oficial da cidade. Ele me acenou. Ele estava sentado numa espécie de balanço, sabe, que parece uma gaiola. Eles me levaram até perto dele e me colocaram sentado em outro balanço parecido com esse do Pudim. Eu não entendi nada. Nisso a vereadora apareceu com um policial, aquele outro policial que tinha me prendido, sabe, me pegado lá na praça na noite anterior. Só que esse policial, gente, ele estava com a coxa enfaixada e o braço enfaixado. Aquilo me deu uma péssima sensação. Então, eu vi uma coincidência nisso tudo. E eu fui falar algo porque aquilo me confundiu. Só que eles me empurraram para trás e eu caí dentro do balanço, que na verdade não era um balanço, era uma gaiola que estava pendurada. O Pudim, quando viu que eu caí dentro da gaiola, ele mesmo entrou na gaiola dele.
de livre e espontânea vontade. Então, a vereadora veio e me trancou na gaiola. E o Pudim ficou trancado na gaiola dele. Eram gaiolas individuais penduradas na frente da igreja. Eu comecei a gritar, a pedir socorro e a questionar a vereadora o que ela estava fazendo. Ela evitava olhar nos meus olhos, mas todo mundo da cidade continuava me olhando. Então o Pudim falou assim: Diego, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. E eu comecei a apontar para o policial que estava enfaixado e falar assim: ó, é ele é o lobisomem, pelo amor de Deus, é ele. Eu falei para vocês que a perna estava machucada, o braço estava machucado. Ó lá, ele tá também, é ele. Tá ficando tarde, ele vai se transformar. Então, nesse momento, esse mesmo policial se jogou no chão no meio de todo mundo. As pessoas abriram uma roda em volta dele. Eu fiquei gritando para todo mundo correr, para todo mundo ir embora. E o policial começou a estrebuchar no chão e o corpo dele começou a se alterar. Ele estava realmente se transformando. E eu fiquei implorando para o pessoal me soltar. Então, a vereadora veio rapidinho para perto da gaiola em que eu estava e falou assim: Diego, é o seguinte, essa gaiola que você tá e a que o Pudim está, elas são feitas de prata. Aí dentro vocês estão seguros. Nesse instante, eu passei a mão na gaiola e vi que realmente parecia prata. Após a vereadora falar isso, sabe o que ela fez? Ela se jogou no chão. E os outros cidadãos da cidade também. E nesse instante, todo mundo da cidade se jogou no chão e ficou urrando de dor. Então, no ápice da escuridão, algo inacreditável aconteceu, gente. Um tremor percorreu a cidade, acompanhado por uivos assustadores, e eu percebi que as pessoas ao meu redor estavam se transformando, uma a uma. Todo mundo da cidade se contorcia, e no meio das convulsões agonizantes, seus corpos foram se deformando diante dos meus olhos incrédulos. A metamorfose coletiva daquela alcateia se desdobrou na minha frente. E eu testemunhei uma cena que desafia a lógica e a compreensão, porque o que antes era criança, mulher, homem, agora estava se transformando em criatura meio humana, meio bestial. Os lobisomens ocupavam as ruas da cidade. Suas formas selvagens e ameaçadoras caminhavam à medida que a lua cheia brilhava no céu noturno. Os corpos se distorciam, ossos se alongavam, garras surgiam e pelos tomavam conta de cada centímetro de pele. Os uivos eram ensurdecedores, ecoando por toda a cidade. Era um espetáculo aterrorizante, um pesadelo ganhando vida bem diante dos meus olhos. Enquanto a transformação se completava, eu me encontrava paralisado pelo medo dentro da gaiola. Meu coração disparava e o suor escorria pela minha testa. A sensação de estar indefeso, preso na minha gaiola, enquanto aquela horda de lobisomens dominava a cidade, era avassaladora. Todos, exceto eu e o Pudim, se transformaram em lobisomem. Eu comecei a gritar ao ver as feras, marrons, bege, negra. Algumas eram grisalhas, só não tinha caramelo. Tinha feras gigantes e feras pequenas. Em minutos, a cidade estava infestada. Era um mar de lobisomens uivando, caminhando e correndo. Alguns brigavam entre si, outros subiam nas coisas, nas árvores, nos prédios, corriam. O lobisomem da noite anterior, aquele que era o policial que eu tinha acidentalmente ferido, me viu. Então ele saltou em cima da minha gaiola. Eu gritei de medo, mas assim que ele encostou na gaiola, o corpo dele esfumaçou um pouquinho e ele começou a ganir, que nem um cachorro, e se afastou. Pudim, na outra gaiola, deu risada. Eu olhei para ele com pavor e não acreditando como ele podia estar dando risada. E ele falou assim: é a sua primeira vez aqui, né? Eu já me acostumei.
Lógico, ele estava brincando, ele sabia que era a minha primeira vez. Alguns seres ainda tentaram me atacar, alguns lobisomens. Mas depois que eles notaram que a gaiola me protegia, eles me deixaram para lá. E o Pudim falou assim: aqui, quem não nasce lobisomem é convertido depois. Eu nasci nessa cidade, mas eu não nasci lobisomem. Eu ia ser convertido, mas eu sofri um acidente e os médicos de Brasília me encheram de próteses de prata. Meu corpo tem prata acumulada em alguns órgãos. Eu tenho prata até na minha boca. Eu jamais poderei me tornar uma beleza dessas. Nessa hora, eu me lembrei do sonho que eu tive com o Pudim, com a boca dele derretendo. Tudo fazia sentido. Enquanto os lobisomens vagavam pelas ruas, suas presas aguçadas e olhos brilhantes vasculhando cada canto escuro, eu não era mais apenas um prisioneiro na gaiola de prata. Agora eu era um intruso no mundo, um testemunho indesejado do segredo sombrio deles. Eu me encolhi na gaiola, meu coração batia que nem louco, enquanto eu observava a cidade ser dominada por aquela escuridão bestial. A noite de São Cristóvão se transformou num pesadelo terrível, uma realidade grotesca, pessoal, que eu jamais poderia ter imaginado. Enquanto a noite avançava, a lua cheia banhava a cidade com a sua luz, e eu me peguei observando os lobisomens, em sua forma monstruosa. Seus pelos escuros brilhavam à luz da lua e as suas garras afiadas cintilavam enquanto eles se mexiam. Embora eu estivesse preso dentro da gaiola, eu tinha uma sensação de segurança e admiração. Eu tinha a oportunidade única de testemunhar a beleza aterradora da majestade dessas criaturas sobrenaturais à minha volta. As expressões no rosto das criaturas variavam de fúria e curiosidade enquanto elas me observavam. Eu sentia seus olhares penetrantes, suas presas à mostra e uma mistura de desejo e de cautela. A madrugada se arrastou lentamente e eu permaneci acordado todo o tempo, maravilhado com aquela visão na minha frente. Era como se eu estivesse testemunhando um ritual ancestral, um encontro entre a humanidade e a bestialidade. Bom, no entanto, apesar da aparência ameaçadora, eu começava a questionar a natureza dessas criaturas. Seriam elas apenas vítimas de uma maldição? Teriam elas algum tipo de consciência na sua forma de lobisomem? Enquanto eu me perdia nesses pensamentos que não levavam a nada, as primeiras luzes do amanhecer começaram a chegar e os lobisomens foram lentamente se afastando e deitando no chão e acalmando. E eu vi de longe os corpos se tornando humanos. Eles começaram a se dispersar lentamente, silenciosamente e até com um pouco de vergonha. Estavam nus. O festival inteiro estava todo destruído, barraca, som, comida, tudo destruído. E aí eu entendi por que aqueles caminhoneiros que traziam as barracas tinham dito que eles precisavam trazer novas remessas de material todo mês, porque o material não era guardado, era destruído. Nada resistia à noite de São Cristóvão, à noite dos lobisomens. Eu estava exausto, mas eu estava com uma nova perspectiva de vida, gente. A minha experiência noturna me fez perceber que tinha muito mais na vida para descobrir sobre esses seres sobrenaturais e os segredos que a cidade guardava. O Pudim, bêbado oficial da cidade, estava dormindo na gaiola, estava até roncando. De repente, a vereadora, linda, veio até mim, enrolada numa toalha. Uma toalha não, numa espécie de lençol. Ela destrancou a gaiola e falou assim: eu preciso que você desbloqueie seu celular e apague tudo que você gravou sobre a nossa cidade. Eu estava com um sentimento tão grande de gratidão que na hora eu fiz o que ela falou, porque eu estava grato por estar vivo e por ter testemunhado aquela magia da natureza. Eu estava com um pouco de medo também dela me matar, claro.
Então, a vereadora não me explicou nada, ninguém me explicou nada. Eles não queriam estranhos na cidade, mas eles não estavam fazendo mal para ninguém. A festa de São Cristóvão ocorria uma vez por mês. Apenas eu entendi que a maldição durava algumas noites a mais do que apenas a noite de São Cristóvão. Mas eles não mexiam com ninguém. Eles só queriam paz. Eu acompanhei a vereadora seminua até a casa dela. Ela se trocou e foi comigo até uma padaria. Todos na cidade me olhavam de maneira diferente agora, gente. Eles estavam me olhando com cumplicidade, aquele olhar de cumplicidade, eles estavam simpáticos, sabe? Ela me deu dinheiro e disse que o dono do mercadinho precisava reabastecer o mercado e que ele ia até outra cidade para fazer compras e que ele ia me levar, me dar carona até lá. Eu agradeci, eu pedi para ela pedir desculpa para o policial que eu machuquei sem querer, mas ela falou que ele ia ficar bom em 2 noites. O dono do mercado parou o carro dele lá, chegou, me chamou e eu embarquei no carro dele para ir embora. Eu me despedi da cidade com o coração na mão. Nenhuma outra aventura no mundo seria igual àquela. Eu não encontraria nenhuma outra emoção tão forte na vida, nenhuma emoção tão real quanto aquela. Ninguém na cidade se espantou. Ninguém da cidade se espantou quando, horas depois, o dono do mercadinho voltou com os produtos que ele tinha comprado e, na companhia dele, ele trazia um novo ajudante para trabalhar com ele. Quem? Eu. Eu mesmo. Isso aí. Eu, Diego, passei a trabalhar com ele no mercadinho. Luciano, como você já sabe, esse relato que eu estou te contando aconteceu há 7 anos atrás. Há 5 anos eu já não preciso mais ficar escondido na gaiola de prata, porque eu fui convertido nas festas de São Cristóvão. Um abraço, Diego. PS, você pode dizer o meu nome verdadeiro, Diego. Esse relato que eu te contei foi lido, relido, corrigido e reescrito por muitas pessoas aqui da cidade antes de ser enviado para você. E também foi enviado para alguns outros canais. Um abraço, Diego.